Levítico. Ora, chamou o Senhor a Moisés da tenda da revelação e disse-lhe: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecei as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se, se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito. A porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, e ele será aceito a favor dele, para a sua aspiração. Imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão e o sacerdote oferecerão o sangue e espirrarão o sangue ao redor sobre o altar que está na porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e partirá dos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordens a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo acima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as levantará com água, e o sacerdote queimará tudo isto sobre o altar como holocausto, oferta queimada, cheia e suave ao Senhor. Se sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja de ovelhas, seja de cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, respingarão o sangue ao redor sobre o altar. Então o partirá os seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. A fressura sobre as pernas, ele as levantará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isto, e o queimará sobre o altar o holocausto e a oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Se sua oferta ao Senhor for holocausto tirado das aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote trará ao altar e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar de cinza, e fenderá junto com as suas asas, mas não a partirá. O sacerdote queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é a oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, e a sua oferta será a flor de farinha, deitará nela azeite e sobre ela porá incenso. Ele tirará os filhos de Arão e o sacerdote, um dos quais lhe tornara
punhado da flor de farinha e do azeite. Contudo, o incenso o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. O que resta da oferta de cereais pertencerá a Arão e aos seus filhos, e coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizeres a oferta de cereais assada no forno, será de bolos azimos de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões azimos untados com azeite. E sua oferta for de cereais assados na ai, assado na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirás de sobre delas de azeite e oferta de cereais. Se for a tua oferta, for oferta de cereais, cozinhada da frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita desta coisa, e será apresentada ao sacerdote, o qual o levará ao altar. E o sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela, e queimará sobre o altar, e a oferta queimada, cheiro suave do Senhor. E o que resta da oferta de cereais pertencerá a Arão e aos seus filhos, coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Com oferta de primícias, oferecê-lo-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as ofertas de cereais temperarás com sal, não deixarás faltar a elas o sal do pacto de Deus. Todas as suas ofertas oferecerás com sal. Se fizesse ao Senhor oferta de cereais de primícias, oferecerás com oferta de cereais das más primícias, espigas tostadas ao fogo, isto é, grão de trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitará azeites e lhe porá por cima do incenso e a oferta de cereais. O sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado é parte do azeite, contudo incenso. A oferta queimada ao Senhor. Levítico. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se fizer fazer gado vacuno, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão e o sacerdote espigarão o sangue sobre o altar ao redor. Então do sacrifício da oferta pacífica, e fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e ao redendo que está sobre o fígado, juntando com os rins, ele tirará, e os filhos de Arão queimarão isto sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a tenda de fogo. É a oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado moído, seja macho ou fêmea, sem defeito, o oferecerá.
Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da tenda da revelação, e os filhos de Arão respigarão o sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício da oferta pacífica fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda da gordura inteira, tirá-la junto aos espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará isto sobre o altar, e o alimento da oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta for uma cabra perante ao Senhor, oferecerá. E lhe porá a mão sobre a cabeça, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão respigarão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor, que a gordura que cobre a fressura, sim, sobre a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e o que está junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-lo-ás. O sacerdote queimará isto sobre o altar, e o alimento da oferta queimada, cheiro suave, toda a gordura pertencerá ao Senhor. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações será isso: nenhuma gordura nem sangue algum comereis. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer coisa que o Senhor ordenou, que não se fizeram, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tomando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito com oferta pelo pecado. Tirará o novilho da porta da tenda da revelação perante ao Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do novilho, e o imolará perante ao Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e trará a tenda da revelação. E molhando com o dedo no sangue, respingará o sangue 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as portas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação, e tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre ele, e a que está junto dos lombos, e ao redendo que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los. Assim como tirar do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto, mas como o novilho, toda a sua carne, com a cabeça, com as pernas, as fressura e o excremento. Enfim, o novilho todo, levá-lo à porta para o arraial,
ao lugar limpo em que se lança a cinza e o queimará sobre a lenha e sobre onde se lançará a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso em oculto os olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, assim tornar-se-á culpados. Quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e tirará diante da tenda da revelação. Os anciões da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e o imolará-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tirará do sangue do novilho a tenda e trará do sangue do novilho a tenda da revelação. E o sacerdote molhará o dedo e respingará 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E o sangue porá sobre as pontas do altar que está perante ao Senhor na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a gordura e queimará-la sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim fará o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados, pois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho e a oferta pelo pecado da assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor Deus ordenou que não fizessem, e assim se tornasse culpado, se o pecado que ele cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor e a oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tornará do sangue da oferta do pecado e pô-la sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do sangue derramará na base do altar e do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura de sacrifício da oferta pacífica, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e aquele será perdoado. Se alguém dentre a peble pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou não fizesse, assim se tornará culpado. Se o pecado que lhe cometer for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto, e depois o sacerdote com o dedo tornará o sangue da oferta e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura de sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar, por cheiro suave do Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado, ou pela sua oferta que trouxe uma cordeira, a oferta pelo pecado sem defeito, e tirará e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e imolará por oferta pelo pecado, ou no lugar em que se imola o holocausto. Depois os sacerdotes com o dedo tornará o sangue da oferta pelo pecado
e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramarás à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. A Pacífico a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se algum tendo-se ajuramentado com testemunha pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, será cadáver de besta das feras imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem perceber. Contudo, será ele imundo e culpado. Se alguém sem a perceber tocar na imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém sem perceber jurar temerariamente com os seus lábios fazer o mal ou fazer o bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber culpado, será uma dessas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houve o pecado. Houve pecado. E com sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor pelo pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo e uma cordeira ou uma cabrinha, que trará como oferta do pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas se as suas posses não baterem para o gado miúdo, então tratará o Senhor com a sua oferta pela culpa por aquilo em que houve pecado, 2 rolas ou 2 pombinhos, ou uma oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto. E trará o sacerdote o qual oferecer a primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe fará fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. O sangue da oferta pelo pecado espingará sobre a parede do altar, porém o que resta, aquilo é o sangue espremecerá a base do altar. E a oferta pelo pecado. E o outro fará o holocausto conforme ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as posses não bastarem para as 2 rolas ou os 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houve pecado, trará a 10ª parte de uma flor de farinha, como oferta pelo pecado, e não lhe deitará o azeite, nem lhe porá em cima de incenso, porquanto é a oferta pelo pecado. E o trará o sacerdote, a qual lhe tomará um punhado, como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. E a oferta pelo pecado, assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que for cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao Senhor como oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor,
Então trará o Senhor como sua oferta pela culpa um cordeiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houve cometido nas coisas sagradas, ainda que lhe acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote como um cordeiro de oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor ordenou e não se fizessem, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. E com a oferta pela culpa trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito no rebanho. Conforme a sua avaliação, o sacerdote fará por expiação o erro que involuntariamente houve cometido sem o saber, e ele será perdoado. E a oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Disse o Senhor ainda a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com seu próximo, tocante para o seu depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido o seu próximo, se achar perdido, e nisso se for dolosamente jurado falso, ou se fazer ou se fazer de qualquer das coisas em que o homem se acostuma a pecar. Se, pois, houver o pecado e for culpado, restituirá o que roubou, mas o que obteve pela opressão ou pelo depósito que lhe foi dado em guarda, ou pelo pedido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro o restituirá, e ainda isso acrescentará a quinta parte. A quem pertencer, lo dará no dia em que trouxe a sua oferta pela culpa. E como a oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, tirá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E ele fará perdoado de todas as coisas que tivera feito, as quais não tenha se tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá uma ordem a Arão aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará noite toda pela manhã sobre a lareira do altar, e nela conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá calças de linho sobre a carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará as cinzas para o fogo do arraial. A outro limpo. O fogo sobre o altar conservará aceso e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá a ordem do holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, e não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar.
O sacerdote tornará dela um punhado, isto é, a flor da farinha da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo incenso que estiver sobre a oferta de cereais e os queimará sobre o altar, o cheiro suave do Senhor, com o memorial da oferta, e Arão e seus filhos comerão o restante dela. Comeloão sem fermento, em lugar de santo, átrio da tenda da revelação, comerão. Levantado sem cozer, como por porção das minhas ofertas queimadas no templo. Google Play. Dado coisa santíssima, como oferta do pecado e como oferta da culpa, todo varão entre os filhos de Arão comerá dela com a porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Tudo que as tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: essa é a oferta de Arão e dos seus filhos, a qual ofereceram ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte da efa da flor da farinha, como ofertas de cereais, perpetuamente a metade pela manhã e a sua outra metade pela tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem assembleado, e trarás os pedaços cozidos, e oferecerás à porta dos cereais, por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos for ungido em seu lugar, e oferecerá por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta de cereais ao Senhor será totalmente queimada, não se cozera, não comera. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão os seus filhos, dizendo que esta lei da oferta pelo pecado, no lugar em que imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisas santíssimas, o sacerdote que oferecerá pelo pecado a comerá em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo que eu tocar na carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for respingado sobre qualquer roupa, levarás em lugar santo a roupa sobre o qual que tiver sido respingado. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado, e se for cozida no vaso de bronze, este será esfregado e levado pela água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisas santíssimas. Contudo, não comerás nenhuma oferta pelo pecado, da qual a parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo, e do fogo será queimado. Vamos dar atenção. Esta é a lei da oferta pela culpa da coisas santíssima é: no lugar em que imolaram o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se respingará sobre o altar ao redor. E dela se oferecerá toda a gordura, a calda da gordura, e a gordura do cobre das vísceras, dos rins, e a gordura que está sobre eles. E este está junto aos lombos do redenho, sobre o fígado. Juntamente com os rins os tirará, e o sacerdote queimará sobre o altar em oferta, e queimará ao Senhor, e uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, no lugar santo se comerá. Coisas santíssimas. Como oferta pelo pecado, assim fará a oferta pela culpa. Há só uma lei por elas: saber permanecer ao sacerdote com que ela haver feito expiação. Também o sacerdote que ofereceu holocausto
de alguém será para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente toda oferta de cereais se assar ao fogo, e como todo o que se prepara na frigideira e assada pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Também a oferta de cereais, seja amassados com azeite ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como o outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas. Se oferecerá ao Senhor. Se alguém oferecer por oferta de ação de graças, como sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos asmos, assados com azeite, e cuscões asmos, untados com azeite, e os bolos assados com azeite de flor de farinha, bem embebidos, como os bolos com os bolos oferecem pão levado com sua oferta, como sacrifício de oferta pacíficas pela ação de graças. E dele oferecerá e dele oferecerá um de cada e dele oferecerá um de cada oferta por alçada do Senhor, a qual pertencerá ao sacerdote que espingar o sangue da oferta pacífica. Ah, Jesus! Ora, a carne do sacrifício da oferta pacífica por ação de graças que comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela pela manhã. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária no dia que for oferecido, se comerá. E no dia seguinte, se comerás o que dele ficar, mesmo ainda ficar na carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado no fogo. Se a segunda parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer no terceiro dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado naquele que tiver oferecido. Coisa abominável será. E quem dela comer levantará a sua iniquidade. A carne será a quem ela comer e levará a sua iniquidade. A carne que toca em algumas coisas imundas não se comerá. Se será queimada ao fogo, uma nas outras, na carne qualquer que estiver limpo e comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, esta pessoa será extirpada do seu povo. E se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia do homem, ou do gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer de carne de sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, esta pessoa será extirpada do povo. Depois disse ao Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem do carneiro, nem de cabras comereis. Todavia, pode-se usar a gordura do animal da morte por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para que qualquer outro fim. Mas de maneira alguma comerás delas, pois quem quer que coma as gorduras do animal, do qual que foi oferecido pelas queimaduras ao Senhor, assim a pessoa que dela comer será extirpada do povo. E nenhum sangue comereis,
que aves do céu, que do gado, em qualquer lugar das vossas habitações. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do povo. E disse mais ao Senhor: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferece sacrifício da oferta, pacifica ao Senhor e tirará ao Senhor, respectiva a abolação da sua oferta pacífica. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor, e o peito com a gordura trará para movê-los com oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e aos seus filhos. E os dons de sacrifício das vossas ofertas pacíficas darei coxas direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que ofereceu sangue da oferta pacífica, e as gorduras será com a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido à coxa alçada, e tenho tomado os filhos de Israel o sacrifício das suas ofertas pacíficas, e eu tenho dado a Arão o sacerdote e a seus filhos, como porção de sangue a parte de seus, e para sempre da parte de seus filhos de Israel. E esta porção sagrada de Arão e a porção sagrada dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdote do Senhor, a qual o Senhor, no dia em que se ungiu, ordenou que lhe dissesse da parte dos filhos de Israel a sua porção para sempre pelas suas gerações. Esta lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pelas congregações e do sacrifício das ofertas pacíficas, a qual o Senhor entregou a Moisés o monte Sinai no dia em que estava ordenando os filhos de Israel se oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai.